Se você quer acompanhar na sua Bíblia, Atos dos Apóstolos, capítulo 8, a partir do versículo 26. Está escrito assim na palavra do Senhor. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. E levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, Eunuco, mordomo de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros e tinha ido a Jerusalém para adoração, e regressava, e assentado no seu carro lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu o que lês? E ele disse: como poderia entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse com ele e se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este: foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante dos que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento, e quem contará a sua geração, porque a sua vida é tirada da terra? E respondendo o eunuco, disse a Filipe: rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a sua boca e começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. Glória a Deus. Filipe, abrindo a sua boca, começando nessa escritura, lhe anunciou a Jesus. Quantos dizem comigo assim: Jesus Cristo é o meu Senhor? Vamos orar juntos, irmãos. Maravilhoso Pai de amor, de graça, de misericórdia, de poder, nós estamos reunidos em tua casa, em teu nome, servindo ao Senhor em espírito e em verdade. Viemos aqui porque o teu Espírito Santo tem nos conduzido a este santuário. E aqui estamos, Senhor, para tributar ao Senhor a honra e a glória que lhe é devida. Senhor, use os meus lábios esses minutos que tenho para falar a tua palavra neste lugar, e que a tua igreja saia daqui edificada. Estou em tuas mãos e coloco outra vez, ó Deus, em tua dependência. No nome bendito de Jesus Cristo nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Podeis assentar, irmãos. Deus vos abençoe em Cristo. Quero dizer a toda a igreja da minha grata satisfação, tanto a mim quanto a minha esposa, de estarmos aqui com os irmãos hoje, nesta noite festiva, e estar compartilhando com vocês as vitórias que Deus tem concedido a esta amada igreja aqui no Jardim América. Ao pastor Vander Neres, à irmã Isa, missionária Isa, e toda a família dele que aqui estão, servindo ao Senhor não faz muito tempo. Quando o bispo Aides precisou fazer aquela transferência ultimamente e que designou o pastor Vander Neres para este lugar, meu coração ficou muito alegre. Uma vez que nós já passamos por aqui e a gente tem assim um amor muito grande, especialmente pelas igrejas onde a gente pastoreou. Como a minha esposa disse, nós passamos por aqui. Foi no ano de 90 para 91. Nós passamos aqui um período um tanto relâmpago, foi mais ou menos um ano, talvez pouco mais que isso, que nós passamos por aqui. Naquela época, e daqui nós fomos para a Vila Boa, quando o pastor Balbino da Vila Boa veio para cá, e aqui Deus levou ele para a glória, né? Pastor Balbino. Então, irmãos, já fazem todos esses anos, mas eu louvo a Deus pelo rostinho de alguns irmãos aqui que são da nossa época. Eu sei que vocês eram bem novos, né, Nilton? Nilton era jovenzinho, mas já era o tesoureiro da igreja. Naquela época, Mancida, né? Tudo era crianças naquela época, graças a Deus. E hoje estão aí servindo ao Senhor. Continua irmão Neto, né? A família do irmão Gilberto, irmão Neto, enfim, irmão Paulo, o vice aqui da congregação. Ele disse que esteve na minha posse naquele tempo, né, irmão Paulo? Cheguei no dia. Hein? Chegou no dia, exatamente. Graças a Deus por isso. Se a gente. Julho de 1990. Você está preciso, rapaz.
Que bênção, né? Eu falei para minha esposa, eu imagino que foi entre março e abril, mas foi julho. Deus abençoe grandemente. O certo, queridos irmãos, e daqui nós fomos para Vila Boa e pastoreamos ali uns 11 anos e 7 meses. Da Vila Boa nós fomos para Campinas e estamos lá há uns 16 anos, servindo o Senhor ao lado do bispo Oide. Eu aproveito neste momento para trazer a saudação carinhosa do nosso bispo, que é o líder do campo de Campinas, e que peço aos irmãos que sempre acompanhem o bispo Oide em oração, devido à carga que é muito grande sobre os ombros dele, à frente deste vasto campo. Hoje nós contamos aí com 450 congregações ligadas à sede em Campinas, e é um trabalho assim muito dinâmico, constante. Graças a Deus por isso. Antes de ontem nós estávamos em São Paulo no congresso da União de Senhoras. Ontem nós já fomos à Acreúna dar posse ao pastor Evaldo Godoy, que tomou posse ontem. É a Acreúna. Hoje pela manhã o bispo Oites foi a uma fazenda, onde uma festa muito grande. Eles insistiram muito para que ele fosse lá. Pedrinhas, né? Você conhece lá? Isso, Pedrinhas, fazenda Pedrinhas. E minha esposa e eu, nós estávamos em Campinas, inclusive falamos a palavra do Senhor hoje de manhã, e tivemos um outro compromisso depois da escola bíblica dominical, e agora à noite nós viemos aqui com o coração aberto, estar com os irmãos aqui do Jardim América primeiro, e parabenizar o pastor Wander pela beleza desse templo, um templo aqui agora ficou mais aconchegante ainda. Na minha época talvez era metade disso aqui, né, irmão Paulo? Era mais ou menos, né, irmão Neto? Era metade disso aqui, um templo bem pequeno, bem modesto, mas um tempo muito alegre também na presença do Senhor. Hoje está este grande, majestoso templo. Os irmãos fizeram com muito bom gosto esta reforma, e a cada dia está cuidando muito bem daquilo que é a casa, para que o povo de Deus sirva ao Senhor na beleza da sua santidade. Parabéns, pastor Wander, parabéns a todos os obreiros, todos aqueles que de uma forma ou de outra têm trabalhado para que esse trabalho aqui flua a cada dia mais. Mas eu quero dizer para os irmãos o seguinte: Jesus Cristo, ele tem uma igreja na face da terra. Eu sei que vocês sabem disso. Talvez alguém pode dizer assim, pastor, isso é tão redundante. Jesus Cristo, ele possui, ele tem em suas mãos uma igreja na face da terra. Ele disse em sua palavra: eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então Cristo tem uma igreja, Jesus tem uma igreja, e eu sou privilegiado. Eu sei que talvez a maioria aqui, ou quem sabe quase todos, são privilegiados de participar da igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a igreja do Senhor aqui na terra. Graças a Deus por isso. E esta igreja, irmãos, ela nasceu da idealização de Deus ao longo da história, e ela veio concretizar-se aqui no Novo Testamento. Nós encontramos a história da igreja de Jesus Cristo. Eu li aqui no capítulo 8 de Atos dos Apóstolos, quando nós encontramos a igreja de Jesus saindo dos termos do judaísmo, ali dos termos tão somente de Israel, e ela se expandindo pelo mundo afora. E a igreja de Jesus chegou aqui em Goiânia, chegou aqui no Jardim América, e hoje eu estou vendo aqui, contemplando parte desta igreja, que hoje é militante aqui na terra, e um dia será triunfante nos ares com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós lemos aqui no capítulo 8, a partir do verso 26, de um diácono cheio do Espírito Santo. Hoje pela manhã, quando nós falamos em Campinas sobre o livro de Lucas é conhecido como o Evangelho da Alegria, e eu frisei muito bem isso lá em Campinas hoje, que uma das marcas ou das ênfases que Lucas deu no seu livro é que vários textos na Bíblia Sagrada, no livro de Lucas, glória a Deus, vários textos na Bíblia Sagrada no livro de Lucas, nós encontramos a expressão de algumas pessoas dizendo assim: e essas pessoas estavam cheias do Espírito Santo de Deus, possuídas pelo Espírito Santo de Deus. E
E eu disse hoje em Campinas, gostaria de repetir isto aqui. É exatamente pelo fato da pessoa ser cheia do Espírito Santo, é que essa pessoa torna-se alguém alegre. É a alegria do Espírito Santo que é a nossa força. A alegria do Espírito Santo é que nos faz transmitir esse contentamento que vem não através de coisas, mas através de Deus na nossa vida. Então o texto em que eu li diz que é um diácono cheio do Espírito Santo que ele tornou-se um evangelista. Diz o texto sagrado: e o anjo do Senhor conversou com Filipe. Irmãos, isso aqui é sobrenatural. Isso aqui os olhos humanos, o raciocínio humano não alcança isso. Não alcança isso aqui. Isso aqui é coisa, só quem tem o Espírito Santo entende algo como esse. E o anjo do Senhor chegou perto de Filipe e conversou com ele. De onde veio esse anjo? Que anjo é esse? Se é lógico que é um ser celestial, um mensageiro dos céus, que Deus enviou para falar com aquele homem, com aquele evangelista cheio do Espírito e da graça de Deus. E diz: e o anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: levanta-te, vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. Interessante que o anjo de Deus, ele deu uma ordem para o servo do Senhor, um servo que estava nas mãos do Senhor: levanta-te, Filipe, desce, sai do caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. E diz o texto sagrado: e Filipe atendeu aquela ordem do anjo do Senhor. E o texto diz: e ele levantou-se e foi. E eis que indo por aquele caminho que estava deserto, a igreja de Jesus Cristo, para que ela pudesse alcançar os pícaros que ela tem alcançado hoje, muitas pessoas precisam sair das suas terras, ir em lugares distantes e desertos. Nós encontramos no Brasil a nossa história desta Assembleia de Deus, dois homens nas mãos de Deus, chamados Daniel Berg e Gunnar Wigner. Eles tiveram uma visão do Senhor. Eles eram homens suecos, tiveram uma visão do Senhor, e Deus mostrou para eles Belém. E eles foram procurar no mapa onde é que estava esse Belém. Belém do Pará, aqui dentro do Brasil. E Deus os enviou para cá. Lógico que esse lugar aqui, essa terra aqui era tão deserta, esse Brasil aqui há 100 anos atrás, mas aqueles homens vieram como verdadeiros desbravadores, e eles vieram para o Brasil e começaram a pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Hoje essa potência da Assembleia de Deus que espalhou por todo esse Brasil, graças a Deus por isso, porque dois homens atenderam ao chamamento de Deus e disseram: Senhor, eu vou ouvir a tua voz, eu vou, Senhor, obedecer o mandado do Senhor. Então esse moço levantou e foi, e ele encontrou um homem etíope, um eunuco, mordomo mor de Candace, rainha dos etíopes. Interessante que ele encontrou em uma carruagem um homem importante. Ele era chefe dos tesouros da rainha, de uma rainha etíope, e aquele homem, ele estava dentro de uma carruagem, um homem importante. Deus não faz acepção de pessoas, de forma alguma. Deus salva o pobre, Deus salva o rico, Deus salva o indouto e Deus salva o intelectual. Para Deus, Ele não faz acepção. Deus não olha a cor da pele da pessoa, nem que marca de roupa a pessoa está usando, que carro a pessoa tem, nada disso. Quando Deus quer tocar na pessoa, Ele toca. Filipe diz no texto sagrado que aquela autoridade estava naquele carro, era um homem importante, e ele estava na sua carruagem. E o texto sagrado diz: esse etíope, mordomo mor, ou o ministro dos tesouros da rainha etíope, diz que ao qual era superintendente de todos os tesouros, e ia a Jerusalém para adoração. E esse homem não era um judeu, ele não era um israelita, mas ele tinha sede de Deus, sede das coisas de Deus. Diz que ele estava regressando, ele regressava de Jerusalém,
talvez de uma das festas que acontecia sempre em Jerusalém, e pessoas de todas as nações da terra corriam para lá. Até hoje é desse jeito. Talvez tem um mês, tem uns 2 meses nós tivemos em Israel, lá em Jerusalém, e a gente chega em Jerusalém e você encontra pessoas de todas as nações do mundo naquele lugar. A gente chega nos lugares bíblicos, naqueles locais para visitar, você pensa, não, só está a nossa caravana ali, aqui. Quando chega lá tem 2.000, tem 3.000 pessoas em cada lugar que a gente visita, uma coisa assim espantosa. O mundo inteiro, os olhos do mundo inteiro estão voltados para Israel, para Jerusalém. E o texto sagrado diz que essa unidade foi lá. E quando ele regressava, ele estava sentado no seu carro e ele lia o profeta Isaías. Ele lia a palavra de Deus. Ele lia a Bíblia Sagrada. E diz o texto sagrado, e disse Filipe, chega-te e ajuda-te a esse carro. E correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías, e ele disse, entendes tu o que lês? Você entende o que lês? Irmãos, é tão importante a gente ler a Bíblia Sagrada. Esta Bíblia, todos nós sabemos que ela é a palavra de Deus. Ela aberta, ela é a boca de Deus falando aos nossos corações. E a Bíblia Sagrada, eu sei que vocês sabem disso, mas eu gostaria mais uma vez de deixar notório nesta noite, que a Bíblia Sagrada é o único livro que, ao ler, o autor do livro, ele está junto de nós, ele está perto de nós. O autor desse livro é o Espírito Santo de Deus. E esse moço estava lendo, e ele ainda não conhecia o Espírito de Deus, ele ainda não conhecia as grandezas de Deus, e ele lia, mas não entendia aquilo que ele lia. Então, correndo Filipe disse, você entende o que lês? Hoje, nós que conhecemos a palavra, nós podemos fazer isso. Se a gente lê um texto e a gente não entender, você pode orar e dizer, Espírito Santo, me ensina, abra minha mente, traz luz a esta palavra que eu estou lendo. E ele disse, como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse com ele e se assentasse naquela carruagem. Foi a grande oportunidade de Deus para aquele evangelista. Foi o grande momento de Deus, quando aquela grande autoridade disse, olha, sobe aqui no meu carro e assenta-te aqui ao meu lado e me fale alguma coisa sobre o que eu estou lendo aqui. Louvado seja o nome de Jesus. Irmãos, eu disse que Deus salva pobres, Deus salva ricos, Deus salva autoridades. Semana passada eu me maravilhei, eu tenho um filho que trabalha lá no Senado, e ele mandou para mim um videozinho, onde senadores crentes estavam dirigindo um culto ali no Senado. O presidente da República estava ali naquele culto, um ministro do presidente Bolsonaro, um pastor, foi o pregador daquele culto, e várias autoridades e vários servidores do Senado e servidores da presidência da República, todos eles estavam ali, uma multidão dentro de um auditório, tributando ao Senhor a honra e a glória que lhe é devida. E eu pensei comigo mesmo, Deus está mudando a história desta nação brasileira. Deus está mudando a história desta nação. Filipe teve a oportunidade de falar com uma autoridade acerca do Evangelho de Jesus Cristo. Oh, mas eu gosto disso aqui. E o lugar da escritura que ele ia era este: foi levado como ovelha para o matador, e como está mudo o cordeiro diante dos que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento, e quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco, disse a Filipe: rogo-te, de quem é que está falando o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Irmãos, para quem tem conhecimento da Bíblia, para quem tem intimidade com a Bíblia e que conhece as profecias da palavra do Senhor, isso aqui para Filipe talvez era o beabá. Era o beabá. De quem o profeta está falando? De si mesmo ou de algum outro? E eu gosto disso aqui. E respondendo Filipe, abrindo a sua boca, começando nessa escritura, lhe anunciou a Jesus de Nazaré. Glória a Deus. Eu digo para mim que Filipe começou a historiar o início, o nascimento de Jesus Cristo. Filipe começou a historiar toda a vida de Jesus e o plano de Deus através da escritura sagrada. Ele começou nessa escritura aqui, aonde o profeta Isaías, o homem que é conhecido como profeta messiânico, ele profetizou acerca de Jesus.
E Filipe, abrindo a sua boca, e falava com aquele homem: olha, o plano de Deus para a salvação da humanidade é através de um profeta valoroso, poderoso em palavras e obras, e o nome desse profeta é Jesus Cristo, Filho de Deus. É o homem que viveu aqui nessas cercanias, é o homem que viveu aqui no Oriente poucos dias atrás. Ele morreu, mas ele ressuscitou ao terceiro dia. É esse Jesus que eu estou pregando, é esse Jesus que eu creio, e é esse Jesus que o profeta está anunciando. Hoje pela manhã nós falávamos ali em Campinas, e eu dizia para a igreja que quando Jesus Cristo, ele chamou os seus discípulos e trouxe instruções para eles, ele diz assim: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens pecadores e matá-lo-ão, mas ao terceiro dia ele ressuscitará dentre os mortos. E Jesus Cristo morreu, e Jesus Cristo ressuscitou, e de repente dois discípulos vão caminhando em direção a Emaús, e de repente Jesus Cristo se coloca ao lado deles e diz: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? Jesus falou com eles: és tu somente peregrino aqui em Israel e não sabes as coisas que têm acontecido nos últimos dias? Jesus fez de conta que não sabia. Quais coisas? As que dizem respeito a Jesus de Nazaré, homem que foi profeta, poderoso em obras e palavras, e nós esperávamos que ele era o Messias, mas já é hoje o terceiro dia, e ele prometeu que ia ressuscitar, e nada disso aconteceu. Oh irmãos, aí Jesus olhou para aqueles homens e disse: oh necios e tardios de coração, porventura não está escrito nos profetas acerca do Cristo? Os profetas não profetizaram e vaticinaram acerca do Filho de Deus? E Jesus começou a falar com eles, e ao falar essa palavra, diz que o coração daqueles homens começou a arder através do poder da palavra que saiu dos lábios de Jesus Cristo. O coração deles ardia, o coração deles foram totalmente compungidos pela presença daquele homem que estava com eles naquele momento. Lá na frente, Jesus falando essas palavras, eu tenho certeza que mexia com o coração deles. Lá na frente o Senhor Jesus fez com quem ia mais adiante, e eles disseram: fica conosco, pousa aqui conosco em Emaús, não vai adiante, não é tarde, fica conosco aqui, Senhor. E quando Jesus disse o texto sagrado, Jesus entrou para ficar com eles, e no momento do jantar, eles ofereceram pão para Jesus. E quando ele levantou aquele pão para os céus, naquela hora eles contemplaram os cravos nas mãos do Senhor Jesus Cristo. Naquela hora Jesus desapareceu, e eles olharam um para o outro e disseram: é o Senhor que estava conosco. Quer que eu diga algo alvissareiro para os irmãos nessa noite? O mesmo Cristo que apareceu para aqueles dois discípulos no caminho de Emaús é o mesmo Cristo que está aqui no Jardim Médico nessa noite, entre nós, caminhando no meio da igreja. E quem quiser ter a oportunidade de abraçar esse Cristo e dizer: Jesus, eu amo o Senhor é tudo para mim, você tem a oportunidade de fazer isso, porque Ele está aqui, Ele está nessa noite em nosso meio. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Filipe, abre a sua boca e anuncia para aquele homem Jesus Cristo de Nazaré. Oh irmãos, eu quero dizer para os irmãos que tem 30 anos que eu passei por esta igreja, e Deus tem me levado em muitos lugares, mas até hoje a mensagem da cruz, a mensagem de Jesus Cristo encanta o meu coração, encanta a minha alma. Todas as vezes que eu prego sobre Jesus Cristo, o plano da salvação, isso enche a minha alma de gozo. E foi o que aconteceu com esse evangelista aqui. Começando nessa escritura, ele anunciou para aquele homem Jesus Cristo como Salvador da vida daquele moço. Olha o texto sagrado. E indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco: eis aqui água, quem me impede que eu seja batizado? O Senhor Jesus disse assim: aquele que crer e for batizado será salvo. A mensagem de Filipe talvez tenha sido uma mensagem completa. Ele falou sobre o plano da salvação, falou sobre o batismo em águas, a importância do batismo em águas, em que a pessoa se identifica com Jesus Cristo através do batismo. E eles chegaram a um córrego, talvez um poço, e aquele homem, aquele etíope, disse: tem água aqui. Já que você está pregando sobre Jesus, o que me impede que eu seja batizado agora?
Então Filipe disse: você pode ser batizado sim, se creres de todo o teu coração. E respondendo ele: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Oh, glória a Jesus. Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Graças a Deus. Talvez, queridos, tudo aquilo que a pessoa precisa para alcançar a salvação de Deus em sua vida é exatamente uma confissão de coração como esta: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Eu me lembro do momento em que Cristo fora crucificado lá na cruz do Calvário. Ele abriu os seus dois braços e quando ele disse para o Pai: Pai, tudo está consumado, em tuas mãos entrego o meu espírito. A Bíblia Sagrada diz que naquele momento em que Jesus Cristo fora crucificado e que ele entregou o seu espírito ao Pai, houve trevas sobre a terra. Era mais ou menos 3 horas da tarde ali em Jerusalém, e a Bíblia diz que umas densas trevas, o sol escondeu o seu rosto, porque o quadro de fato era um quadro difícil. Um dos homens, um dos algozes que estava ajudando na crucificação de Jesus, olhou para aquele quadro da cruz, diante daquela escuridão, diante de tudo aquilo. Ele olhou e disse: verdadeiramente, este homem é o Filho de Deus. Esse etíope aqui, ele diz: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então diz o texto: e mandou parar o carro, desceram ambos as águas, ou ambos a água, tanto Filipe como Eunuco, e Filipe o batizou. Queridos irmãos, a caminhada com Deus, estou perto de terminar essa palavra, mas eu quero dizer para a igreja o seguinte: a caminhada com Deus, a caminhada para os céus, é uma caminhada simples, de coisas simples que acontecem conosco, de coisas que em certos momentos acontecem em nossa vida e que às vezes a gente não entende. Imagine vocês, Filipe e aquele homem, aquela autoridade descendo naquele poço, e Filipe pega aquele homem, desce ele as águas batismais. Eu tenho certeza que ele nunca havia assistido o batismo, ele nunca havia em outro momento talvez conhecido sobre isso, mas Filipe desce ele as águas do batismo e batiza aquele homem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Algo tão simples, que se a pessoa não tiver o Espírito Santo não entende. Às vezes as coisas de Deus, se nós não olharmos com os olhos do Espírito, a gente não entende. Jesus Cristo disse: olha, o vento sopra, ninguém sabe de onde o vento vem e nem parou onde o vento vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. A pessoa não entende, a pessoa não tem compreensão se não olhar com os olhos da fé, com os olhos do Espírito. Aí diz o texto sagrado aqui: e saíram da água, e o Espírito do Senhor arrebatou Filipe, e não viu mais o eunuco. Irmãos, quando no momento desse batismo, algo tão simples, algo que a pessoa, ao ser batizado, todos nós, ao sermos batizados, é um ato de humilhação, quando a pessoa se submete ao batismo. Diz o texto sagrado que quando Filipe tomou aquele homem e desceu ele as águas do batismo, e que ele levantou aquela autoridade, o Espírito Santo de Deus tomou o Filipe naquela hora e o transportou para outro lugar. Você acredita nisso? Você acredita? Diz o texto sagrado: e o eunuco olhou em volta de si e não contemplou, e não viu o evangelista mais, não viu o Filipe mais. Mas há uma coisa que marca muito o meu coração e o teu coração nessa escritura, e diz o texto sagrado assim: e jubiloso, aquele eunuco continuou o seu caminho. Agora Cristo estava morando no seu coração, agora ele havia experimentado a salvação de Deus em sua vida, agora ele já havia passado pelo batismo em águas, e o profeta não estava aqui mais, o evangelista não estava aqui mais, e jubiloso ele continuou o seu caminho. Oh, glória a Deus! Irmãos, a caminhada de uma pessoa que conhece Jesus, a caminhada de uma pessoa que está rumando para os céus de Deus, é uma caminhada jubilosa, é uma caminhada de alegria, é uma caminhada de vitória, de satisfação. Por isso que nesta noite eu estou falando com pessoas, eu estou falando com mulheres e homens, que eu
eu sei que você conhece esse mistério aqui que Felipe falou para essa autoridade. Você conhece o mistério de Deus em sua vida. É jubiloso, ele continuou o seu caminho. Oh, irmãos, eu tenho certeza, a Bíblia não diz isso, mas eu tenho certeza que esse moço, essa autoridade, lá para onde ele foi, lá para os etíopes, ele foi e anunciou Jesus Cristo para aquelas pessoas. E a Bíblia diz assim: e Filipe se achou em Azoto, e indo passando ele, anunciava o evangelho em todas as cidades, até que chegou em Cesareia. Filipe chegou em Cesareia, e o evangelho de Jesus Cristo foi expandindo pelo mundo afora. O evangelho de Jesus chegou ao Brasil, chegou a Goiânia, chegou aqui no Jardim América. E Jesus Cristo, dentro do plano eterno dele, ele salvou a minha vida e salvou a sua vida. Eu e você, nós temos um nome nosso escrito no livro de Deus. Deus tem um livro, e nesse livro tem o nome daqueles que estão escritos no livro dele lá na glória celestial. Eu quero animar a igreja aqui do Jardim América a continuarmos caminhando com Deus aqui na terra. Continuarmos caminhando com Deus. O meu nome e o teu nome pode não estar escrito nos partidos políticos, pode não estar escrito nas manchetes dos jornais ou das revistas da vida, mas o meu nome e o teu nome está escrito no livro de Deus. A hino que nós cantamos que diz isso: teu nome por inteiro escrito está nos céus, no livro do Cordeiro, no livro do grande Deus. É exatamente por isso que nós frequentamos essa casa, nós entramos sempre dentro dessa igreja, e nós não enjoamos de estar aqui. Esse lugar sempre é dinâmico. Por quê? Porque a presença do Cristo vivo se faz presente na vida de todos aqueles que o buscam em espírito e verdade. Eu quero terminar nesta noite essa breve meditação com os irmãos, dizendo o seguinte para a igreja e animando vocês: vale a pena ser crente, vale a pena ser fiel ao Senhor, vale a pena seguir as pisadas de Jesus Cristo aqui na terra, vale a pena ser compromissado com este Cristo jubiloso. Nós continuamos o nosso caminho. Ele está em pé em nome do Senhor Jesus. Todos amados irmãos, Ele está em pé. Deus é fiel, Deus é poderoso. Eu sei que eu estou falando com gente aqui, com pessoas que você conhece a salvação de Deus em sua vida. Eu sei que você conhece. Você tem experiência com Jesus Cristo, e isso é maravilhoso. Não existe coisa mais linda do que isso. Existem certos atos que só o Senhor faz. Hoje pela manhã, uma experiência. Aquelas pratinhas está aí, meu bem, não? Aquelas pratas. Vou contar algo simples para os irmãos, está voltando no meu coração. Isso. Hoje de manhã, isso. Hoje pela manhã, nós falamos essa palavra de Deus ali em Campinas, e eu falei sobre o Evangelho de Lucas, e nós falamos sobre o Evangelho da alegria de Deus, da vida cristã. O Espírito Santo moveu ali na igreja de Campinas, e quando terminou o culto, chegou um irmão perto de mim, e ele me abraçou e disse: pastor, Deus falou tanto ao meu coração na manhã desse domingo, o Espírito Santo tocou tanto em minha vida. E eu falei: eu queria que o senhor não reparasse, mas eu queria fazer um ato que Deus colocou no meu coração. Eu falei: o que, irmão? Eu queria te dar uma oferta de três pratas de R$1 cada um. E ele me deu essas 3 pratas de presente, e eu peguei essas 3 pratas. Naquela hora eu abracei aquele servo do Senhor, e essas 3 pratas tiveram um significado tão grande ao meu coração. Eu sei que não é pelo valor, o valor é ínfimo. O que vale 3 pratas, R$3, isso aqui. Eu não sou o pastor Wander, me conhece, eu sou acostumado a receber oferta. Dificilmente isso acontece, mas eu vi o ato de pureza do coração daquele homem. Eu chegava a me abraçar e dizer: pastor, como o Espírito Santo tocou na minha vida nessa escola bíblica dominical. Oh, louvado seja o nome de Jesus. E esse mesmo Espírito, irmão, está presente na minha vida e na tua vida. Esse mesmo Espírito está aqui para nos alegrar, para nos fortalecer. Esse mesmo Espírito está aqui para nos animar nesta caminhada rumo aos céus de Deus. Vale a pena ser crente, vale a pena ser fiel ao Senhor, vale a pena ter um compromisso com Deus, vale a pena ser aliançado com Ele. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. A última
o seu caminho. Nós estamos andando para os céus de Deus. Para lá que nós estamos indo. Que Deus abençoe a amada igreja. Ao pastor Wander que está à frente desse rebanho aqui. Eu tenho certeza que Deus tem coisas grandes neste lugar, grandes nesse rebanho, através deste casal, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. É eles com vocês, é a igreja junto com o pastor, nessa reciprocidade, e o Espírito Santo fará coisas grandes porque Ele é Deus. Maravilhoso Pai Celestial, Deus da glória. Te louvamos e te bendizemos, ó Deus, na beleza da tua santidade. Jesus, Filho do Deus vivo, que cada um dos teus filhos que aqui se encontram, Senhor, a cada dia, Senhor, estejam mais e mais ligados contigo, mais e mais, ó Deus querido, aliançados com o Senhor, e que a presença do Senhor seja abundante em minha vida e na vida de todos aqueles que aqui estão. Não afaste de nós a tua presença. Não nos deixe, Jesus, oh Salvador eterno, que todos esses que aqui se encontram sejam cheios da tua presença nesses dias tão difíceis que nós estamos atravessando. Fica conosco, Jesus. Eu oro na certeza de que o Senhor me ouve. Amém. Tem alguém que ainda não aceitou?